O mundo caminha para a mobilidade elétrica e o Brasil pode ficar de fora. Enquanto os países desenvolvidos aumentam a produção de carros elétricos, a montagem de veículos a combustão promete predominar aqui no país ainda por vários anos. Para tentar diminuir esse descompasso, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado trouxe o assunto em discussão. O futuro não é mais o combustível como nós conhecemos. Não é mais a gasolina, não é mais o álcool, não é mais o diesel. O combustível é a eletricidade, os veículos elétricos. Você tem que definir as regras para a utilização desses veículos para poder conviver harmonicamente com o restante da população. A mobilidade elétrica, no futuro próximo, permitirá que o transporte urbano, que a mobilidade urbana seja gratuita. Faz sentido uma bicicleta elétrica pagar 35% de IPI, enquanto arma paga nada? Primeiro, vamos entender a importância do Brasil no mercado automobilístico mundial. Em 2019, último ano antes da pandemia, o Brasil foi o 8º maior mercado de veículos leves no mundo, com mais de 2.700.000 carros produzidos. Mercado quase igual ao da França ou ao da Rússia. Na venda de veículos pesados, o Brasil ocupou o 4º lugar, com 115.000 unidades, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia. Enquanto o mercado de veículos a combustão caiu drasticamente durante a pandemia, a produção de carros híbridos e elétricos cresceu bastante. Mas há uma grande defasagem entre o Brasil e o resto do mundo. O Brasil chegou a 1% só de híbridos. E esse ano foi para 1,4%, somando setembro vai para 1,5%. Aqui, número que eu estou mostrando da Europa, de 27%, a China 30%, é só elétrico. É plug-in ou 100% elétrico. Se eu pusesse híbrido ali, esse número está para cima de 50%. Então, a gente está comparando 28% na Alemanha contra 0,3% no Brasil. A gente está se defasando muito. O que nós temos hoje no Brasil, especificamente, é a manifestação de um mercado muito pujante em relação a outros lugares do mundo. Se nós pensarmos que apenas 1,4%, senadores, da participação nas vendas em 2021 foi de veículos elétricos, nós temos que ainda há um mercado enormemente grande a ser atingido. De janeiro a setembro vendeu 24 mil, né, comparando com 14 no mesmo período do ano passado, então já tivemos um aumento de 80%, e vamos terminar o ano acima de 30 mil de veículos híbridos elétricos. Isso é bom. A gente já tem associados nossos, lá Toyota, que está fabricando o híbrido flex no Brasil, está gerando emprego, em Indaiatuba, em Sorocaba, as fábricas estão girando, mas esse valor é 1,4%, enquanto o mundo inteiro vai estar acima de 25%. A produção mundial de veículos elétricos durante a pandemia superou todas as previsões. Mas mesmo subindo muito também aqui no Brasil, os números mostram o atraso do país em relação a outros mercados. Em 2020, foram 3.240.000 carros elétricos ou eletrificados vendidos no mundo todo, 43,7% a mais em relação ao ano anterior. Na Europa, superou 1.400.000 unidades, um aumento de 137% sobre 2019. Já na China, o mercado ultrapassou a marca de 1.300.000 veículos, 12% a mais em um ano. Nos Estados Unidos, foram 328 mil, com um crescimento bem menor de 4%. E no Brasil, foram vendidos menos de 20 mil, quase todos carros híbridos, mas que significaram um crescimento de 66,5% nas vendas de eletrificados no país. Cresce a 2 dígitos, pelo menos, nos últimos anos, esse mercado.
Ainda assim, nós temos um mercado ainda muito incipiente em relação ao total. O futuro não é mais o combustível como nós conhecemos, não é mais a gasolina, não é mais o álcool, não é mais o diesel. Combustível é a eletricidade, os veículos elétricos. Tem uma foto, é fácil de pesquisar na internet, de Nova York, no início do século XX, onde estava acontecendo a transição de veículos de tração animal para veículos automotores, né? Automóveis. A cidade estava doente por causa dos excrementos dos animais, dos cavalos. E os automóveis vieram como uma solução para tornar as cidades um ambiente mais saudável. Hoje, as nossas cidades estão doentes de novo, por causa dos automóveis a combustão. E os veículos elétricos, nos seus mais variados modais, leves, levíssimos, ultracompactos, podem e devem ser a solução para essa doença que a gente vive hoje. Para tirar o atraso em relação a outros países, o Brasil terá que desenvolver tecnologia e competitividade, além de se inserir mais e melhor na cadeia produtiva mundial. Veja. Viemos pleitear não o incentivo ao consumo como principal requisição, e sim, porque somos cidadãos, o incentivo à produção local, para mantermos uma indústria competitiva e ter de uma forma sustentada a redução de preço inerente a partir do momento que nós começarmos a produzir localmente. Viabilizar a possibilidade de produção também nacional e integrar o Brasil a essas cadeias globais de produção também, ou de partes ou inteiras de veículos elétricos no país. Eu acredito que muito em breve, conforme foi dito aí pelo senhor Igor, da BDI, deveremos contar com a produção em massa de veículos elétricos de baixo custos, destinado principalmente para o transporte de pessoas e pequenas cargas, para atender a demanda dos grandes centros que possuem grande concentração populacional. A gente precisa transformar essas tecnologias, esses veículos, em algo palpável, algo concreto, algo possível, viável financeiramente. Se a gente conseguir fazer isso, os veículos elétricos no Brasil vão sim ter uma grande e ampla adoção, sejam leves, sejam levíssimos, sejam qualquer outro tipo de transporte eletrificado. O atraso na tecnologia e também na produção não apenas inviabiliza o mercado interno, como faz o Brasil perder força em outros países. Nós falamos algo que infelizmente está se provando verdadeiro, que o Brasil, ao não dar foco, atenção e não ter uma política clara de incentivo à eletromobilidade, ia acabar recebendo tecnologias defasadas e ia começar a perder mercado de exportação. Basta uma breve pesquisa no Google para ver que uma importante montadora desativou uma fábrica de motores na Europa, motores a combustão, evidentemente, para transferir para o país. Colômbia, Chile, já estão passando a perna no Brasil em relação às suas políticas claras de incentivo à mobilidade elétrica. Os veículos pesados, né, que a nível mundial foi o primeiro grande setor que se eletrificou. O ano passado, aí, pelo menos 40% de todos os ônibus vendidos no mundo já foram elétricos, né? O Brasil sempre foi líder nesse setor. Indústrias brasileiras, a Marco Polo já foi a maior fabricante de ônibus do mundo. Infelizmente, nós estamos perdendo os grandes mercados. A América Latina, o ano passado, por exemplo, comprou 2.500 ônibus, a grande maioria elétrico. Mas como a indústria local brasileira não é competitiva e não está atuando, infelizmente, foram exportadores chineses que ocuparam os espaços dos nossos ônibus. Em Santiago, em Bogotá, em Medellín, a gente está falando de sobrevivência de 1,5 milhão de empregos, diretos e indiretos na indústria automotiva. A gente está falando de oportunidade para as pessoas terem acesso a bens e serviços, a melhorar a qualidade de vida. E a coisa pode ainda piorar. Um estudo feito pela Associação dos Fabricantes de Veículos prevê que a defasagem entre o Brasil e o resto do mundo pode ficar cada vez maior. Daqui a 10 anos, o mercado de carros elétricos ou híbridos deve chegar a 96% do total de veículos na China,
89% na União Europeia e 78% nos Estados Unidos. Mas para o Brasil, mesmo num cenário otimista, a previsão é que a fatia do mercado não passe de 22%, podendo não chegar a 12% caso não seja modificada a atual previsão de investimentos. O mundo tem rotas tecnológicas muito claras. Já proíbem a fabricação de veículos que não sejam elétricos. Outras montadoras já estão fabricando apenas veículos elétricos. E nós aqui no Brasil temos muito ainda para avançar. Eu sinto um pouco de angústia de que a gente não está participando do debate internacional que vigora hoje sobre o futuro e a sobrevivência dos parques automotivos no mundo. Tem 100 milhões de capacidade de produção de veículo no mundo, só que o mundo compra 70 milhões. Tem 30 milhões de capacidade de fabricação que vão fechar. A gente perdeu ano passado já fábricas importantes, ali na minha vizinha, Piracicaba, ali em Iracemápolis, fábrica da Mercedes. A Bahia perdeu a Ford, que era um dos maiores geradores de impostos. Então se vira a chave de um momento para outro e transforma-se todo um parque, que nós temos toda uma frota instalada em elétrico. Aliás, o mundo chegou em 10 milhões de veículos elétricos esse ano e o Brasil tem 42 milhões de automóveis a combustão. Mas nós estamos perdendo a oportunidade e eu compartilho da mesma angústia demonstrada na palestra anterior, porque eu sou cidadão além de consumidor. E eu vejo o quanto o Brasil está ficando para trás. O atraso no Brasil se deve a vários fatores, mas com certeza um deles é o alto percentual cobrado nos impostos. O imposto de importação hoje para os levíssimos é 20%, o IPI é 35%. Isso aí, sinceramente, assim, eu não sei como não mudou isso até agora. Precisa mudar. A bicicleta é acesso à mobilidade. Se as pessoas não conseguem comprar uma bicicleta, elas não têm acesso a nada, a serviço, não conseguem ir para o médico, não conseguem ir para o hospital. A bicicleta elétrica paga a maior tarifa de IPI de todas, igual cigarro. A lei de IPI fala da essencialidade do bem, do benefício ambiental do bem. Faz sentido uma bicicleta elétrica pagar 35% de IPI, enquanto arma paga nada? Não faz sentido. O senador Jean Paul Prats tem um projeto muito legal com cidades do interior, lá no Rio Grande do Norte, de fazer mobilidade elétrica, com bicicleta, integrando ônibus elétrico. Se viabiliza os projetos que o senador queria, você vai gerar desenvolvimento, oportunidades. Mas pagando 35% de IPI não vai conseguir nunca. No caso, por exemplo, dos ultracompactos, que seguem muito a legislação das bicicletas elétricas no Brasil, hoje nós temos impostos de importação e IPI que beiram mais, se eu não me engano, estão no teto, 35%, senadores. E há uma discussão, obviamente, de redução desses impostos, sobretudo do IPI, uma discussão que não avança no país há muito tempo. E eu falo de redução de impostos no sentido de ter que ter um ponto ótimo, senador, um ponto ótimo que diga respeito a esses meus dois vetores que são importantes, viabilizar acesso, por um lado, e viabilizar a produção. Vossa Excelência, Igor, disse aqui que cerca de 35% do valor de um automóvel é referente ao IPI. O valor de um veículo é referente ao imposto, ao IPI. Então, saber por que isso? É possível mexer nisso? Vamos buscar agora uma reforma tributária. Será que não seria a hora de estimular a fabricação aqui interna? Um veículo elétrico é caro? É caro. Veículo elétrico também paga a maior tarifa de IPI. Você sabe, né, senador? Aqui um carro a combustão paga 7 de IPI, um carro elétrico, um híbrido paga 11, 13, e a maioria dos carros elétricos paga 14, 18. Faz sentido? Também não faz. Não conheço nenhum país no mundo que sobretaxa o elétrico. Não conheço. De verdade, já tentamos pesquisar. Eu falei, vamos ver se algum país do mundo faz isso. Não consegui achar ainda. Os impostos altos dificultam a entrada no mercado de empresas pequenas e startups, principalmente em relação aos carros elétricos levíssimos, os chamados ultracompactos. Mas elas existem e resistem. Percebo que o país hoje tem condições de ter várias startups, várias empresas, várias pessoas direcionadas a destinarem suas energias, suas economias em projetos que possam viabilizar
uma gama muito maior de veículos ultracompactos, mas que a nossa legislação, seja ela tributária, seja ela de trânsito, inibe ou coloca obstáculos que se tornem inviável o estímulo a esse tipo de veículo. Então, nós estamos aqui buscando uma segurança jurídica, que não se dá de um dia para o outro, mas identificar onde estão os gargalos que são capazes de inibir este avanço de uma maneira galopante no nosso país dos veículos elétricos ultracompactos. Certamente, colocar o Brasil nesse debate é muito importante para a gente conseguir, de alguma maneira, fazer com que essas empresas brasileiras, essas startups brasileiras, consigam, de alguma maneira, realmente avançar essa agenda, né? Importante que o senhor mesmo mencionou, há startups brasileiras, há empresas brasileiras que procuram e já tem. Se eu falar aqui de bicicletas elétricas, posso falar de quadriciclos, né? Podemos falar ainda de bugs, que também é uma outra discussão. Nós temos aqui uma dimensão de já haver uma possibilidade de produção nacional e, salvo o melhor juízo, posso também estar enganado aqui, inclusive na Zona Franca de Manaus, já há empresas, né, investindo nessa produção aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil diversas possibilidades de ter esses veículos compactos fabricados com tecnologia nacional. Tanto é que nós temos algumas startups, nós acompanhamos algumas aqui no Ministério, que estão desenvolvendo plataformas para esse tipo de condução. Nós temos algumas lá no estado do Paraná e estamos fomentando, através das agências de fomento, FINEP, CNPq, estudos e pesquisas, de maneira que possa contribuir para que a nossa diversificação da matriz de transporte urbano seja não só alterada, como também tenha ganho de mobilidade a custo acessível a toda a população. O Brasil, especialmente na área de levíssimos, tem potencial ainda para se industrializar, porque a gente tem um monte de fábrica, né? Lá em Alagoas tem, no Rio Grande do Norte tem, no Ceará tem, todo o Brasil tem. A gente faz de bug, a patinete, bicicleta, tudo. Então, é uma área que a gente ainda não perdeu a indústria. A nossa indústria não é obsoleta. Então, a gente tem que fazer essa transição. A maior dificuldade para o mercado de elétricos ultracompactos é a atual legislação, que limita a circulação desse tipo de carro. O veículo automotor elétrico com cabine fechada, com massa em ordem de baixa não superior a 400 kg, e para o caso de carga 550 kg, ele está classificado de acordo com a resolução 573 de 2017 como quadriciclo e deve atender um conjunto de requisitos de segurança que foram especificados através desta resolução. A resolução CONTRAN traz ali, no artigo 4º, né, devem ser observados esses requisitos para a circulação em vias públicas dos veículos previstos no artigo 3. Olha o item 4. Circulação restrita a vias urbanas, sendo proibido sua circulação em rodovia federal, estadual e no Distrito Federal. A gente está falando de veículos mais baratos, que eventualmente no interior do Brasil, onde você não tem oportunidade, pode ser um veículo de circulação, né? Hoje eles andam ali nas ruas da cidade e tal, mas passou uma rodovia, ele não pode. Ele não pode atravessar a rodovia porque ele está fazendo ilegal, né? Você está aqui rodando desse lado, aí você tem que só andar um pouquinho para pegar o retorno para passar do outro lado da pista. Não pode. Foi falado aqui sobre a legislação do quadriciclo, que é utilizado para os veículos também elétricos, ultracompactos. Fizemos uma relação aqui com uma legislação que abrange o bugre, a questão da segurança, do veículo poder rodar em rodovias apenas municipais. Então, isso hoje está completamente enquadrado com a realidade dos veículos elétricos ultracompactos, ou os veículos ultracompactos estão chegando e a nossa legislação está engessada e é necessário ter algum tipo de alteração no seu ponto de vista. Eu acho que a gente precisa estudar melhor a portaria 573 para tentar retirar essa insegurança
que gera para os condutores do tema de poder ou não cruzar as rodovias. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele coloca-se à disposição da Senatran para estudar uma possibilidade de alteração do ponto de vista tecnológico destas resoluções para permitir que estes veículos, nós estamos chamando aqui de compactos, elétricos de cabine fechada, possa circular em todas as vias urbanas, mesmo que consideradas como rodovias. Havendo segurança, sendo demonstrada segurança e dentro de aspectos mais claros ou melhor regulamentados de restrição, obviamente entendo que não deva ser uma restrição ampla de circulação desses veículos em toda e qualquer rodovia, mas em ambiente urbano pode ser avaliado nessas condições, em ambiente urbano em vias mais locais, vias coletoras, é possível sim avaliar essa condição. Estamos abertos aqui ao debate, ao diálogo e aguardando sugestões para que a gente possa, dentro da estrutura do CONTRAN e da Senatran, discutir o tema e aprimorar a nossa legislação. A legislação também dificulta ao exigir que esses veículos ultracompactos tenham os mesmos equipamentos de segurança obrigatórios para os demais veículos. Para se ter a fabricação do veículo ultracompacto aqui no Brasil, é necessário ter airbag e ter freios ABS. Aí eu imagino, por quê? A velocidade que ele anda hoje é uma velocidade que necessariamente os estudos demonstram que é necessário ter esse tipo de equipamento. Não estou dizendo que eu sou contra, preciso ter essas informações. Conforme disse o senador, tem alguns desses requisitos que são questionáveis, conforme ele disse, ou seja, será que há necessidade de ter airbag? Será que há necessidade de ter ABS? Eu, enquanto engenheiro, eu acredito que sim. Agora, quem vai responder essas questões é o pessoal especializado, ou seja, da Secretaria Nacional de Trânsito. Eles têm mais condição de avaliar essa situação. Mas eu acredito que tudo isso possa ser avaliado para que esses veículos possam rodar em situações e em locais segregados, para que não cause transtorno no trânsito normal. Como o nosso representante lá do Ministério da Ciência e Tecnologia disse, a BVE não tem ainda, não estudou com calma para dizer se tem que ter ou não o ABS. Isso aí é uma decisão técnica que o CONTRAN tem que fazer olhado nos estudos, olhado nos relatórios, né? Esse tema a gente não quer se envolver. Na exigência de airbags, hoje o normativo exige sim que esses veículos, e falando aqui dos dotados de volantes, tenham airbags, embora eles tenham ali uma carenagem, uma carroceria, o aspecto importante é garantir a segurança dos ocupantes desses veículos e, portanto, nós precisamos avançar nesses requisitos. Eu consegui perceber, e eu sou vítima disso, eu sofri um acidente por causa da falta de regulamentação e de fiscalização sobre aspectos de segurança. Você tem que definir as regras para a utilização desses veículos para poder conviver harmonicamente com o restante da população. Uma coisa é certa, a eletromobilidade vai mudar muito a forma como a humanidade se transporta. Nós vivemos, isso pode parecer trivial, mas é algo que precisa ser dito, uma transição bastante forte na mobilidade urbana em todo o mundo. O mundo passa pela maior transformação tecnológica da sua história. Tanto o setor elétrico quanto o setor automotivo estão passando por uma revolução do ponto de vista das tecnologias e dos produtos. Hoje, há fenômenos como a economia digital, em que esses veículos não possuem mais, as pessoas tendem a não querer mais ter os seus próprios veículos, e isso causa economias de compartilhamento. Também uma outra tendência que nós vemos nesse mercado mundial. Se há tendência tecnológica a perseguir dessa forma, veículos sendo compartilhados, mas eu queria dizer assim, não adquiridos por pessoas, mas ali focados em produtividade, nós teremos, por exemplo, no espaço urbano, uma alteração, não precisa mais daqueles grandes estacionamentos, Isso é um fato importante. Vai facilitar muito a possibilidade e a mobilidade de locomoção de pessoas nesses grandes centros, onde a aglomeração
por espaço e a necessidade também de estacionamento, hoje em dia se transforma num transtorno muito grande, não só para o cidadão, como também para o gestor do ambiente público. O mercado de seguros começa a ser afetado grandemente pela autonomia veicular, porque hoje é segurado o condutor do veículo e quando começa a ser, por exemplo, uma inteligência artificial, como é que o mercado de seguros se comportará? A mobilidade elétrica, no futuro próximo, permitirá que o transporte urbano, que a mobilidade urbana seja gratuita. Gratuita. Claro que isso vai acontecer gradualmente. Isso em alguns lugares pode acontecer em 20 anos, em outros pode acontecer em 5, 7. Mas o fato é que a mobilidade, a eletromobilidade, juntamente com o 5G e a possibilidade de você tarifar de forma diferente, com cartão, chip, etc. e tal, ou mesmo sem chip, vai permitir que a gente tenha gratuidades comandadas pela empresa de ônibus ou pela concessionária, gradualmente estendendo essas gratuidades para o estudante, para o percurso que o estudante faz na hora que ele vai ter aula e não para outros percursos e para outros horários. Mas nem tudo é solução. Com os carros elétricos virão novos problemas. A vida útil, a reciclagem das baterias e o seu impacto ambiental. Porque apesar de nós considerarmos o uso, a operação do veículo elétrico associada a fontes renováveis, basicamente, um recurso que não cessa, porque do vento, do sol, a gente não vai ter a diminuição da oferta do sol ou do vento, os recursos, o material, os compostos utilizados na construção das baterias são limitados, eles são escassos. A gente precisa envolver pesquisas nesse campo. Tem dados que estimam que, em 2030, nós vamos ter cerca de 100 a 120 gigawatt-hora de bateria com vida útil perdida. Isso é bastante coisa. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, compartilhe. Obrigado pela audiência e até o próximo Em Discussão.